O Uapé, lenda indígena. Pitá e Muroti amavam-se muito, e se ele era o mais esforçado dos guerreiros da tribo, ela era a mais gentil e formosa das donzelas. Porém, Nhandé Yara não queria que eles fossem felizes. Por isso, encheu a cabeça da jovem de maus pensamentos e instigou a sua vaidade. Uma tarde, na hora do pôr do sol, quando vários guerreiros e donzelas passeavam pelas margens do rio Paraná, Muroti disse: "Querem ver o que este guerreiro é capaz de fazer por mim? Olhem só!" E dizendo isso, tirou um de seus braceletes e atirou-o na água. Depois, voltando-se para Pitá, que, como bom guerreiro guarani, era um excelente nadador, pediu-lhe que mergulhasse para buscar o bracelete. E assim foi. Em vão, esperaram que Pitá retornasse à superfície. Muroti e seus acompanhantes, alarmados, puseram-se a gritar, mas era inútil. O guerreiro não aparecia. A desolação logo tomou conta de toda a tribo. As mulheres choravam e se lamentavam, enquanto os anciãos faziam preces para que o guerreiro voltasse. Só Moroti, muda de dor e de arrependimento, como que alheia a tudo, não chorava. O pajé da tribo, Pecoé, explicou o que ocorria. Disse ele, com a certeza de quem já tivesse visto tudo. Agora Pitá é prisioneiro de Icunhã-Pajé, no fundo das águas. Pitá foi preso pela própria feiticeira e conduzido ao seu palácio. Lá, Pitá esqueceu-se de toda a sua vida anterior, esqueceu-se de Moroti e aceitou o amor da feiticeira. Por isso, não volta. É preciso ir buscá-lo. Encontra-se agora no mais rico dos quartos do palácio de Icunhã-Pajé. E, se o palácio é todo de ouro, o quarto onde Pitá se encontra agora, nos braços da feiticeira, é todo feito de diamantes. E dos lábios da formosa Icunhã-Pajé, que tantos belos guerreiros nos têm roubado, ele sorve esquecimento. É por isso que Pitá não volta. É preciso ir buscá-lo. Eu vou! Exclamou Moroti. Eu vou buscar Pitá. Você deve ir sim, disse Peguequer. Só você pode resgatá-lo do amor da feiticeira. Você é a única, se de fato o ama, capaz de vencer com esse amor humano o amor maléfico da feiticeira. Vá, Moroti, e traga Pitá de volta. Moroti amarrou uma pedra a seus pés e atirou-se ao rio. Durante toda a noite, a tribo esperou que os jovens aparecessem, as mulheres chorando, os guerreiros cantando e os anciãos escongrujando o mal. Com os primeiros raios da aurora, viram flutuar sobre as águas as folhas de uma planta desconhecida. Era o uapé, Vitória Régia. E viram aparecer uma flor muito linda e diferente, tão grande, bela e perfumada como jamais se vira outra na região. As pétalas do meio eram brancas e as de fora vermelhas. Brancas como o nome da donzela desaparecida, Moroti. Vermelhas
como o nome do guerreiro, Pitá. A bela flor exalou um suspiro e submergiu nas águas. Então, Pecoé explicou a seus desolados companheiros o que ocorria. Alegria, meu povo! Pitá foi resgatado por Moroti. Eles se amam de verdade. A malévola feiticeira que tantos homens já roubou de nós para satisfazer o seu amor foi vencida pelo amor de Moroti. Nessa flor que acaba de aparecer sobre as águas, eu vi Moroti nas pétalas brancas, que eram abraçadas e beijadas, como num rapto de amor, pelas pétalas vermelhas. Estas representam Pitá e são descendentes de Pitá e Moroti, esses belos uapés que enfeitam as águas dos grandes rios. No instante do amor, as belas flores brancas e vermelhas do uapé aparecem sobre as águas, beijam-se e voltam a submergir. Elas surgem para lembrar aos homens que, se para satisfazer um capricho da mulher amada, um homem se sacrificou, essa mulher soube recuperá-lo, sacrificando-se também por seu amor. E, se a flor do uapé é tão bela e perfumada, isso se deve ao fato de ter nascido do amor e do arrependimento. Muito obrigada a todos que estão aqui. É muito legal a lenda da Vitória Régia. Não conhecia. Você conhecia? Eu não conhecia. Bonita, né? Ah, nosso Brasil tem tanta coisa aí pra gente de cultura, de folclore, tanto pra gente aprender.